Capítulo 16 de Romanos, que é um capítulo de saudações, basicamente, né? Olha que ele começa dizendo: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim. É legal, né? Essa Febe, que ele fala para eles a receberem, ajudarem, porque ela tinha hospedado a Paulo. Hospedar é uma coisa maravilhosa que eu encorajo você a fazer e que eu estou aprendendo a fazer. E aí ele diz mais: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, como também todas as igrejas dos gentios, né? Priscila e Áquila, Áquila e Priscila, são um casal notável que estão sempre servindo, ajudando. Tinha uma igreja na casa deles, né? Porque ele diz: saudai também a igreja que está em sua casa. A igreja que se reúne na casa. Igreja é gente, igreja é povo, igreja é reunião, igreja é assembleia. Igreja não é templo, não é lugar de reunião. Aí ele diz: saudai a Epêneto, meu amado, que é das primícias da Acaia em Cristo. Esse Epêneto, muito amado de Paulo, é um dos primeiros que se converteram na Acaia. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Não sabemos que Maria é essa, com certeza não é a mãe de Jesus. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Andrônico e Júnias. Júnias não é mulher, é um nome masculino, e eles eram apóstolos antes de Paulo. Porque no mundo atual tem muita confusão na igreja atual, né? Não existe apóstola na Bíblia. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Péres, aprovada em Cristo. Saudai-os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai-os da família de Narciso e os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Muito lindo isso, né? Paulo, assim, mandando as saudações dele para cada irmão, um abraço, um beijo santo no Senhor, né? Porque aqueles irmãos eram muito amados, eles trabalhavam. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, a sua mãe e a minha. Provavelmente aquele homem que carregou a cruz de Jesus era pai de Rufo, esse eleito no Senhor. E a mãe dele era como mãe de Paulo também. É lindo o Evangelho, né? Essa irmandade, esse acolhimento que a gente tem uns com os outros. Quantas casas nós temos, quantas famílias, né? Saudai a Ansícrito, a Flegonte, a Hermes e a Patrobas. A Hermas e os irmãos que estão com eles, uns nomes difíceis, né? Mas lembrados. Saudai a Filólogo, filho amigo da palavra, Filólogo. A Júlia, Nereu, a sua irmã Olimpas, e a todos os santos que estão com eles também. Tá a impressão que tinha vários grupos de santos, né, que estavam reunindo juntos. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Beijo santo, né? Hoje em dia, com essa pandemia, tem sido difícil essa saudação, né? Com beijo santo. É uma coisa muito louca tudo isso. Hebreus 13, 2 fala: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos, como Abraão, né? Então, a gente deve ser hospitaleiro para que a gente possa saudar os irmãos com esse coração, né? E aí, na sequência, ele fala do cuidado que eles deviam ter, no versículo 17 e 18, com pessoas que estavam
promovendo escândalos, divisões na igreja. Olha que ele fala: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Então Paulo roga aos irmãos que eles, que tendo um bom comportamento cristão, né, desde o capítulo 12, ele roga que deve notar, que significa marcar, fixar os olhos, observar os que promovem, os que causam, os que fazem, os que fabricam dissensão e escândalos ou divisões e armadilhas para que outros caiam, né? Principalmente para arrastar consigo outros irmãos, para fundar novas igrejas que causam divisões, que são causa de divisão. Isso é um problema. Essas pessoas são carnais, que promovem isso para se promoverem, né? Paulo diz que eles estão na carne, são inimigos de Deus. Através da história bíblica, homens foram marcados por sua rebelião ao causarem divisões, e normalmente quem causou divisão, desde Coré, Datã, Birão e outros, caíram, a pena deles foi a morte. Então é terrível a divisão. Então Paulo mostra aos irmãos a importância de ter a doutrina correta, pois a doutrina correta que leva a um bom comportamento, um comportamento verdadeiramente cristão. A doutrina correta só pode vir através de aprendizado, um discipulado correto, um coração ensinável e aberto à correção. Alguém que aprendeu a prestar contas. Esse é um verdadeiro discípulo. Então os irmãos são encorajados a se desviar dessas pessoas que causam divisão, afastar delas, não recebê-las, nem comer com elas ou ter qualquer tipo de intimidade com eles. São pessoas que estão perdidas em sua mente carnal e não conseguem ver o que está diante, mas vão experimentar o juízo de Deus. Isso João também escreveu uma carta, 1 João, para falar sobre esse mesmo tipo de pessoa, que não estão servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas os seus próprios apetites e visando lucro, como Pedro fala, né? Levando o povo para ter lucro com o Evangelho. Então, cheio da astúcia do diabo, engana o coração dos simples. Além disso, elogia os irmãos para levar alguns com eles e arrastando-os na sua imundície. Então ele encoraja os irmãos para não se relacionar com essas pessoas. E aí ele diz: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos, versículo 19. Eu me alegro, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então Paulo encoraja os irmãos, elogia eles pela obediência a Jesus. Ele diz que todos conhecem a obediência deles, que é algo maravilhoso. E face dos dias que vivemos, onde os homens são desobedientes a Deus de modo geral, como ele mesmo disse a respeito dos homens dos últimos dias em outra carta. Paulo se alegrava em relação aos irmãos, porque ele estava preparado para serem sábios, para fazer o bem em todo o tempo, mas simples em relação ao mal. Ou seja, que nada do mal se apegue a vocês, diria ele. Não deem lugar ao mal. Aprendam com José, na hora que o mal te assediar, fuja se tiver que fugir. Aprenda com Jesus, no qual o mal não podia levar vantagem, que ele diz que Satanás não tinha nada nele. E falando do maligno, Paulo afirma que Deus, que é o Deus da paz, em breve, um dia como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Uma figura dos vencedores que pisavam a cabeça dos vencidos, como aconteceu lá em Josué, a cabeça ou o pescoço
E a maravilha aqui é que nosso adversário será definitivamente derrotado e será esmagado por Jesus, e nós vamos completar a tarefa como seus vencedores. Então Paulo fala aquela doce bênção, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E aí a graça é aquela que nos ensina a viver uma vida reta, rejeitando a impiedade, o mundanismo. A graça é uma mestra do bem. A graça nos leva a não pecar. E aí ele termina a carta dizendo: saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que vos escrevi essa carta, vos saúdo no Senhor. Esse Tércio foi o amanuense, que era Paulo ditando e ele escrevendo, né? Isso era muito comum na época. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. De novo a graça, né? Então, e ele termina com uma doxologia tremenda. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Paulo cita a palavra evangelho, né? Muitas vezes nessa carta, porque ele diz aqui: vos confirmar segundo o meu evangelho. 80% das citações da palavra evangelho no Novo Testamento são de Paulo. Ele é o campeão do evangelho. Acho que por isso ele podia dizer meu evangelho. Por isso, se você prega o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e vive para a glória dele, você também pode dizer meu evangelho. E isso porque o evangelho que ele anunciou, ele diz em Gálatas 1, não é segundo os homens, que ele recebeu de Jesus Cristo por revelação. Deus lhe deu a revelação. E Deus é poderoso para confirmar os irmãos e a todos nós, segundo esse evangelho e a pregação de Jesus, que no final é uma coisa só. O evangelho, o centro dele é Jesus. E o coração do evangelho é a glória de Deus, né? Então devemos pregar o evangelho para a glória de Deus. O mistério que esteve oculto, Jesus Cristo, foi revelado. Paulo afirma que as Escrituras já tinham predito isso, segundo o mandamento do Deus eterno, para que todas as nações, todos os gentios, obedecessem à fé junto com Israel. E o único modo de salvação foi planejada pelo Deus sábio. O Evangelho é o Evangelho de Deus, é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho acerca de seu Filho, e também é o meu Evangelho. Esse Evangelho que precisa, em nossos dias, de ser redescoberto para que Deus e somente Deus receba toda a glória. E uma das mais incríveis afirmações sobre o Evangelho foi quando começamos a carta em Romanos 1, 16 a 18, que eu encorajo a todo estudioso de Romanos a decorar esses 3 versículos. Paulo está pronto a ir pregar o Evangelho em Roma, porque ele diz, versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho, né, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Então o Evangelho revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito:
mas o justo, ou o meu justo, viverá pela fé. Por quê? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Esse é Romanos 1, 16 a 18. Então, eu peço, oro por você, meu ouvinte, meus alunos, queridos que estão ouvindo esse vídeo, que o Senhor abra os seus olhos, que o Senhor te dê graça para compreender o verdadeiro Evangelho, que o verdadeiro Evangelho entre no seu coração, que você seja salvo pela graça de Deus, justificado pela fé, entendendo que a justiça de Deus foi o fato de Deus ter, como está escrito em Coríntios, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nos tornássemos a justiça de Deus. Esse é o verdadeiro Evangelho. E se você entende o verdadeiro Evangelho, que você o pregue a tempo e fora de tempo, porque vivemos dias difíceis. E a minha esperança é que Deus levante uma geração de pregadores da justiça, que tem como centro de sua mensagem nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ou Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o título completo de Jesus. E para encerrar, como tenho me esforçado para unificar ou para unir o que é mais importante, né? Que Deus é amor e que Deus é justiça. Deus ama, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que a justiça dele fosse satisfeita naquela cruz. Naquela cruz, a ira de Deus caiu sobre Jesus. E Deus se tornou justo, hoje ele já era, e justificador daquele que crê em Jesus. Por isso, receba Jesus pela fé. Abra o seu coração, reconheça que você é um pecador, para que você seja livre da ira de Deus e para que a justiça de Deus se cumpra em você. Que assim você será salvo, assim a graça de Deus inundará o seu coração e você compreenderá todas as dimensões do amor de Deus que excede todo entendimento. Eu te abençoo em nome de Jesus. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O Senhor é bom e ele te conduza pelo caminho verdadeiro, do verdadeiro arrependimento, que você dê um bom fruto para a glória dele. Então, se você gostou desses vídeos a respeito de Romanos, né, compartilha, espalha, pode usar para ensinar em algum lugar. Vários têm usado os meus vídeos para ensinar nas igrejas e tudo. Eu não cobrei nada, não cobro nada, não cobrarei nada jamais. Além disso, tem o livro escrito, né, Romanos, o Evangelho Perdido, que ele está totalmente à disposição dos meus ouvintes. Se você quiser, basta enviar o seu e-mail, eu te envio um PDF gratuito do livro. O Senhor, que é bom, te envolva nas suas asas de amor.